Então é isso. O documentário de hoje é Carne e Osso, sobre a indústria de frigoríficos. É um documentário que tem imagens de processamento de carne. Então, pra quem não gosta, não recomendo. Mas eu acho que tem certas coisas que a gente não pode fechar os olhos. E a gente tá aqui pra falar sobre a história da classe trabalhadora. Falar sobre quem trabalha e quem constrói o mundo. E esse documentário é importante porque recentemente nós, inclusive, lemos um artigo sobre... Era um artigo do Le Monde, mas que estava sendo reproduzido pelo Brasil de Fato, falando sobre o nível de acidentes de trabalho que acontecem em indústrias de frigorífico. Por conta do frio, por conta do corte, por conta do peso, por conta do movimento repetitivo, etc. Várias coisas, né? Um camarada, inclusive, comentou que o pai dele trabalhava e ele sofreu muitas vezes acidente de queda. Então, carregando muito peso no frio, escorregar e se machucar feio. Uma das coisas que a gente tem que perceber também, gente, é... Mesmo pra quem é vegano, essa indústria não é só uma indústria de crueldade animal, tá? É uma indústria de profunda crueldade humana. E a gente tava vendo a respeito do Paraná como a indústria de frigoríficos é a indústria que mais tem acidentes de trabalho em todo o estado, de uma maneira muito desproporcional. Então, eu achei que seria pertinente a gente assistir esse documentário pra gente se aprofundar nesse tema um pouco. Porque aqui a gente tá... Nós estamos nessa live pra falar sobre a classe trabalhadora. Falar sobre a história da classe, falar sobre o sofrimento da classe e falar sobre a mobilização da classe. Ah, vou tirar os alertas aqui. E não, gente, a Twitch não vai derrubar. Tem um monte de gente que faz streaming cozinhando e é a mesma coisa. Imagina 8 horas numa mesa, né, direto, fazendo só aquele movimento ali, né, aquele mexendo com os braços, coisa assim, né? Todo dia eu pegava a faca e ia desossar, tirava a carne do osso, seria a mesma atividade o dia inteiro. Puta, não tá disponível. Não tá disponível a legenda, gente, desculpa. É que tinha que tirar, tipo, a cartilagem, tirar os ossos do peito. Às vezes tinha que abrir ele no meio, às vezes quando era para exportação, ele era o peito inteiro. A gente tem que manter a esteira cheia sempre. Tem que ir a esteira cheia de carne, preparadinha, bem arrumadinha, para que passe no forno e saia na embalagem. Assim, a gente tinha umas mesas com número, cada pessoa tinha o seu número. Cortar frango, tirar coxa, tirar asa, tirar peito, tirar carcaça. Examinando a carcaça, tinha que fazer em torno de 3.700 por hora. Ah, desculpa, congelou. Sozinha. Então tem que ser um corte preciso, né? Tem que tirar bem a carne do osso, não pode ficar carne. Tem que tirar a cartilagem, não pode ter cartilagem. Tem que cuidar para não rasgar a pele. Ele tem que pegar aqui, mas tu tem que saber pendurar, tu não pode dizer assim que caia, pega o peito, pega o lado da coxa, coisa. Eu achei interessante. Era por segundo, era muito. Eu achei interessante que eles falaram, eles fizeram questão de
falar que as imagens não foram aceleradas nem desaceleradas. Pra justamente mostrar o nível de intensidade do trabalho. Imagina que é isso, gente. Tá vendo o que eles estão fazendo? Do cara botando os frangos assim, ó, nesse movimento repetitivo, por horas. Horas. Muita carne, muito, não sei como te explicar. Tinha que encher 365 mil buraquinhos que lá. Aquela cobrança de produção, faz a conta, tem dia que eles fazem... E se der ban errado, depois eu olho e dou desban, mas assim, ó, passa a régua, não tô nem aí. E coisa, e ainda se cobrando em cima. Se tu se desviasse e prestasse atenção numa outra coisa, tu não conseguia mais vencer o serviço depois. Era muito apurado, daí tu não conseguia vencer. Tu tinha que prestar atenção ali, abaixar a cabeça e dar conta do recado. Se demorasse, olha, se sentasse uma mosca no rosto da gente, não dava tempo de fazer assim com a mão pra... Olha a velocidade desse trampo. Você tem que cumprir o que eles colocaram na esteira. Eu acredito que eram 6 segundos, eu acho, pra você desossar uma peça. Porque o ritmo é muito acelerado. Tem épocas que não, mas aí tem épocas que eles firmam contrato de exportação lá, tantas toneladas lá, eles têm que fazer. Aumenta a velocidade da linha e tem que andar. Sem parar. Dava alguns segundinhos pra tu afiar a faca, né? Mas fazia em média. Pode ouvir só áudio, eu entendo perfeitamente. Por minuto. Eram 1.800 carcaças por dia e é bem acelerado. Aquela esteira, ela era ligeira, você tinha que vencer ela, né? Era muito rápido, vinha muito rápido. Era muito rápido. Pra quem tá só ouvindo, vocês não estão ligados em como são as imagens. Parece um sotaque do Paraná, mais pra Santa Catarina. Ah, não, Centro-Oeste. Errei. Centro-Oeste. Nós chegava às 5h30, batia o cartão, né? Você tem todo o procedimento, você entrar dentro da empresa, lavar as mãos, né? Lavar as mãos com álcool, lavar a mão com uns produtos lá, lavar a bota. Ali nós se preparava um pouco antes, amolava as facas, via como é que estava o material de trabalho da gente. E depois disso nós ia fazer a rotina mesmo do trabalho, né? O serviço que tem que fazer no dia a dia, né? Eles tinham que aumentar o abate o máximo, por exemplo, para matar pelo menos de 800. Eles queriam tentar matar 1.000 boi antes do almoço. Entende que o abate parava entre 11h30 e meio-dia, 11h30 e meio-dia. Então, quanto mais eles diminuíssem para eles a meta de produção deles tentar chegar até 1.000 boi de manhã, seria mais viável, porque na parte da tarde sobraria menos, entende? Ou seja, conseguiria matar 1.200 bois sem aumentar funcionários, sem aumentar a despesa de hora extra. Lá tem uma meta por mês, entendeu? Tem uma meta por mês, você tem que fazer essa meta por mês, entendeu? Aí para fechar essa meta, tinha que acelerar, e às vezes a gente acelerava. Se a gente não acelerar, às vezes a gente tinha que ficar fazendo hora extra para poder cumprir essa meta. Às vezes, quando no final do mês fechava a produção, ele aumentava a velocidade da máquina, né, para fechar a produção. Porque assim, a gente batia o cartão 5 e pouco, o abate acabava depois das 8 horas trabalhadas, e nisso eles não pagavam hora extra, e era aquele rolo. Tem muitos amigos meus que tá ainda na justiça contra eles, né? Eu mesmo ainda tô, né? A respeito disso, de hora extra. Tempo que eu trabalhei de faqueira, eles não pagaram. Prêmio, essas coisas, ainda tá ainda. Se tivesse abate, acho que o YouTube não deixa. Bom, nós chegamos agora aqui na frigorífico.
A ideia é a gente fazer uma avaliação geral das condições de trabalho e também da parte de legislação, né? Principalmente a questão da jornada de trabalho. Valeu, Shogunis. Minha preocupação era um dos principais fatores do aumento do risco de acidentes de trabalho nesse tipo de atividade. Também vai ser um foco da nossa inspeção, mas a ideia primeira mesmo é a gente avaliar as condições de trabalho aqui do frigorífico aí. É difícil de assistir, mas é daí que vem a carne, gente. O barulho é foda. Mas desempenhava a função que era necessária para o corpo, né? O corpo tinha condições de desempenhar a função, de fazer aquele trabalho. Não era um trabalho para dizer assim, ele empunhava um trabalho em cima da gente, trabalho que você não conseguisse fazer. Né? A gente falou do sangue no chão. Quando ele falava, não, hoje eu quero 80, 90 amassadas. O cara do comentário que falou a respeito de quem trabalhava nessa indústria, ele falou que o pai dele escorregou muitas vezes. Porque a gente viu lá o de frango e não tinha tanto sangue, né? Mas esse aqui, nossa, mano, imagina escorregar nesse chão. Eu vou deixar rolando essa parte das vacas, porque ela é um pouco pesada. Deixa rolando. A gente trabalhava um pouco a mais, mas dava pra fazer. É corrido, né? Tem parte é pesado, entende? E sem falar que você é uma área de risco. Porque você imagina eu estar trabalhando na plataforma aqui com você, ó. Aqui do meu lado tem um faqueiro. Entende? Ele tem que fazer a pata do boi ali, carrear, esfolar, que fala, com a faca. Aí do lado seu tem um outro faqueiro, tem um alicate, que depois que eu solto o correntão, o outro esfola, eu passava para ele a pata, ele cortava no alicate, esse mocotó, para ele fazer a outra parte dele. Você toma os seus devidos cuidados ali, você aprende ali, você procura trabalhar, entende? Mas o grau de dificuldade é grande. A condição estrutural do prédio não é adequada para uma produção de um frigorífico. Sim, para um abatedor que abate 80, 60, 100 cabeças dias no máximo. E eles abatem 400 cabeças com essa estrutura precária de delimitação física, entendeu? Você percebe sobrecarga de trabalho de alguns trabalhadores, entendeu? Então é um problema estrutural. Proximidade muito grande de trabalhadores trabalhando com faca, né? A questão da prevenção com relação à queda em altura e nas quais o trabalho não existe, a sobrecarga física, o problema estrutural de coleta no piso do sangue. Vocês viram como é que era a condição, né? Graxa, de carne no sangue, que não coleta adequadamente, o cara pode escorregar. Nossa, tá mostrando um bagulho foda de jogo. Tá em 11 minutos. É um serviço estressante, entende? É um serviço desgastante, porque ali você trabalha do lado de estufa que tem calor, você trabalha sob pressão, né? O pai de família que está ali, ele depende do emprego. Então, por mais que ele reclame, ele fala para o pessoal de comissão de CIPA, de técnico ali, ele também tem um medo, né? Tem um receio dele, porque ele fica cobrando, ele não vê a solução dele, depois ele começa a cobrar. Aí a pessoa começa a mudar ele de setor de serviço, então ele tem o receio de ser mandado embora. Estou fazendo ginástica laboral agora. 2 vezes ao dia tinha ginástica, mas acho que eram uns 2 minutinhos. Mas você não tinha tempo, você fazia ali mesmo, onde você estava trabalhando. Acho que agora passou a parte do instrutor lá, daí fazia os alongamentos, braços, pernas, costas. Porque a gente fazia uns exercícios, uns aquecimentos antes de começar o trabalho. Mas mesmo assim tinha dias que... Esse frigorífico aqui, que trata de carne de frango, é um pouco melhor.
o de vaca, mano. Tipo, a questão não é nem só que vaca é um bicho maior, é mais chocante de ver o processamento. Mas a fábrica era surreal de suja, velho. Tipo, muito inadequado, sabe? Não tem como aquilo tá certo. Não tem como. O cara tá trabalhando num chão lavado de sangue. Não tem como, sabe? Não tem como isso tá certo. Você já chegava cansado. Nem sempre tu chegava no trabalho recuperado do dia anterior. É assim que as galinhas chegam, gente. E esse não é um dos piores, não. Eu já vi pior. A gente começou desossando 3 coxas e meia. Depois, quando eu saí de lá, nesses 11 anos que passou, cada vez eles exigiam mais. Quanto mais tu dava conta, mais eles queriam que tu desse produção. Olha a velocidade que essa pessoa trabalha. Eu não consigo desossar uma coxa assim. Simplesmente a cronoanálise levou assim, não, se você faz em 15 segundos essa tarefa, você faz 4 vezes isso em 1 minuto. Bom, se você faz isso em 1 minuto, você vai fazer isso em... Ele já projetou para 1 hora e para uma jornada. E isso foi introduzido assim de uma forma... eu não faço isso há 10 anos. De uma vista da produção. Não se questionou o custo de manter esse sistema. Por exemplo, uma desossa de perna de frango, por exemplo, tem 12 cortes, né? E mais 6 outros movimentos. Pega a perna, atira o osso, atira a perna, coloca o produto. Então, esses 12 cortes em 15 segundos, né? 12 cortes em 15 segundos. Mais 6 outros movimentos. Então são 18 movimentos para desossar em 15 segundos uma perna de frango. Doze cortes em 15 segundos, mais 6 outros movimentos. Então são 18 movimentos para desossar em 15 segundos uma perna de frango, que é coxa sobre coxa. É extremamente comum encontrarmos trabalhadores no setor de frigoríficos exercendo de 80 a 120 movimentos em um único minuto. Nossa. Estudos médicos dão conta de que até 35 movimentos por minuto se está dentro de um padrão de segurança para a saúde do trabalhador. Portanto, nós estamos falando de 3 vezes mais movimentos em um único minuto do que esse limite considerado seguro. Uns na desossa nem iam almoçar, tipo assim, para tirar o show. Se não tirasse, não iam nem almoçar. Tinha que vencer. Então eu levava o show. Daí acende a luz, tem uma luz, né? Daí acende aquela luz lá. O cara que tá abastecendo ali no meio, ele vai abastecer. Ah, tu levou show, você vai em outra caixa em cima. Só que daí ele vai lá e entrega o teu nome para o supervisor. Ó, Jussara tal lá, ela e a guria lá levaram show. Às vezes 1h15 da manhã eu tava lá dentro e não era contado nada, porque daí não passava o crachá, o guarda liberava a catraca e nós ia embora. Isso aí nunca vinha no pagamento. Eu não entendi. Show? Não entendi. Eles... Aí eu acordava às 2 horas da manhã, pegava condução às 3 horas da manhã, chegava na empresa, eu primeiro tinha que me trocar, me arrumar. Quando eu estava pronta para o trabalho, aí sim bateu o ponto. Aí o teu ritmo de trabalho, ele já vai diminuindo, porque tu já vai ficando mais cansado, já vai surgindo alguns problemas, né? Então, ali eu já tinha a sensação de que eu estava me sentindo mal lá dentro, né? Tinha dias que eu chegava na empresa e eu me arrependia porque eu tinha ido. Mas mesmo assim eu nunca deixava de ir, né? Porque eu sabia que eu tinha meus filhos para sustentar. E eu era sozinha, que tinha que trabalhar porque eu era sozinha para sustentar os filhos, né?
Muitas vezes a gente trabalhava sobre a pressão do encarregado. Às vezes a gente estava fazendo já o possível, mas ele queria mais. O que mata eles é uma cobrança. Gente, né? eu sei que eu posso estar vendo coisa. Assim, eu chego lá e eu pensava assim... Eu posso estar vendo coisa. Eu posso estar vendo coisa onde não tem. Mas todo mundo que eles entrevistaram até agora fica com a mão assim. Essa é a 4ª pessoa que aparece que fica com a mão assim. Eu não sei se isso é evidência de dano de tendão, assim. Mas esse cara também, o jeito que ele coloca a mão na perna, assim. E assim, eu vi 1, eu vi 2, eu vi 3, eu vi 4, eu tô começando a achar que tem alguma coisa aí, sabe? Chego lá e trabalho, depois que eu peguei a manha da coisa, né? Digo, né? Não, você demora, vem um, tem que fazer isso. O outro vem e te cobra. Eu lembro, assim, que tinha dias, assim, que a pressão era tão grande que às vezes vinha o japonês visitar as pessoas de fora que compravam o produto, e eles te cobravam tanto, assim, que aquilo ali... Tu chegava a tremer quando eles chegavam em cima de ti, assim, ó, te cobrar. Era muito nervosismo, ó. A pessoa não aguentava, sabe, ouvir tanta coisa e não poder dizer nada, porque se dissesse alguma coisa, capaz até te botar pra rua, né? Então tu tinha que ouvir e ficar quietinho ali. E por isso ficava guardando tudo pra gente, daí claro que fica doente, né? Porque o serviço era muito pressionado, era muito... Uma caixa de coxa e sobrecoxa de 20 quilos a gente ia cortar em 6 minutos. 6 minutos e meio. Então era muita pressão, entende? Então você não tinha como você dizer, meu Deus, tu olhar pro lado ali, ir no banheiro, o teu show virava. Então é 20 quilos de coxa pra te cortar em 2. Sabe, exatamente. É por isso que é legal a gente assistir esses documentários sobre trabalho. Cara, e aí vem gente dizendo que o brasileiro é pouco produtivo. Que o brasileiro trabalha pouco. Que o americano produz não sei quantos da mesmo negócio que o brasileiro produz. E aí você vê esse tipo de coisa de gente que não consegue nem fechar a mão de tanto que trabalha, tendo que ouvir que brasileiro trabalha pouco. É desumano, essas pessoas são... Assim, a gente lendo aqueles textos do Manual de Economia Política, falando que o trabalho na fábrica capitalista deforma o corpo humano. Lembra disso, gente? Do texto que a gente leu falando sobre a fábrica de agulhas? E que as pessoas iam ficando atrofiadas de tanto trabalhar fazendo agulha? O que mudou? 200 anos, o que mudou? E aí a gente tem que ouvir que a teoria do Marx está obsoleta. Não mudou nada. O trabalhador é um apêndice da máquina. Como se ele fosse uma engrenagem. E se ele morrer, substitui. Então, pra te cortar em 6 minutos, 5 minutos. Então Daí eu olhava para aquilo lá, já estava meio doente, já estava bastante doente. Comecei a chorar, disse, eu não aguento mais, eu vou morrer aqui dentro. Eu tinha até medo de que fosse mandada embora, né? Porque eu sabia que a pessoa, quando começava a se afastar por causa de problemas de saúde, principalmente quando é problema na junta do braço ou coluna, a empresa demite. E é que nem eu falei antes já, né? Como eu estava sozinha, tinha que trabalhar para sustentar os filhos, eu não queria atestado. Até muitas vezes eu falava para o médico, né? Eu não vim consultar para pegar atestado. Eu quero me tratar porque eu quero que alivie a dor. Porque não adianta eu me afastar e ficar sentindo dor. Porque ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sabia que eu tinha que trabalhar. Não era... Muitas vezes levantar 2 horas da manhã sem ter dormido, na verdade. Deitado, mas não conseguido dormir. Ódio de classe, ódio de classe. A indústria frigorífica é orgulho para nós no mundo, porque nós ganhamos muito mercado, né, no mundo todo. O Estado tem interesse, porque emprega muito, uma cadeia muito longa. Para quem não tem que ficar tendo o corpo deformado por ela. O Estado tem interesse que essas empresas consigam cada vez ficar maiores. Né? É interesse da sociedade. Só que elas
chegou a hora de se voltar para essas questões também. O mesmo Estado brasileiro que quer, deseja e estimula o crescimento econômico tem que também contabilizar entre os gastos, né, esses acidentes e essas doenças. São realmente os maiores contribuintes, as empresas que dão maiores retornos de FPM para o município. Então, ao mesmo tempo em que a gente está cobrando, a empresa tem toda uma imagem perante essa comunidade e as autoridades municipais que não é a imagem que a fiscalização tem. E não tinha muito o que tu conversar com os companheiros. A gente às vezes procurava fazer uma brincadeira entre a gente, né? Tipo, acumular as formas, tipo, atrapalhar quem tá pendurando, pra dar uma risadinha assim, né? Pra tipo, como é que eu vou dizer? Pra relaxar um pouco a tensão do trabalho, né? Pois é. Isso é uma pergunta boa. Vocês reparam que liberais não falam de trabalho quase nunca, né? Liberal fala do burguês, fala do empreendedor, fala do lucro, fala da bolsa, fala de imposto, mas de trabalho humano, que é o que move o mundo, eles quase não falam, né? Eu fico pensando o que um liberal, um ultraliberal, falaria ao assistir esse documentário. Isso é uma pergunta que você fez que é bem interessante, inclusive. O cara vê esse nível de super exploração de sofrimento, qual que é... O que ele pensa? Como que ele justifica... A pergunta real é essa, né? Como que ele justifica isso? Aí ele vai falar é só mudar de emprego, né? Ele vai falar que o problema é que não tá otimizado. O documentário tá enviesado, olha só, né? Sim, é porque a trabalhadora que se fudeu inteira trabalhando, ela foi paga, né? Pelo PT, pra falar mal da fábrica. Devia haver mais concorrência, né? Isso não é capitalismo de verdade. Tá vendo? Tá vendo como... Eles vão olhar isso e falar, tá vendo como o Estado fode a gente? Eles têm que ter esse ritmo de trabalho por causa dos impostos. Se tivesse mais educação, a pessoa não tinha que trabalhar no frigorífico. Só entrevistaram os empregados. Mano. Só entrevistaram os empregados. Pois é, né? Tem que ouvir os dois lados. O lado de quem tem o chicote na mão e o lado de quem tá sendo chicoteado, né? O foda é que essa galera é tão previsível que eu sinto que vocês já mataram a questão, tipo, só especulando, tá ligado? Tipo, elas não queriam nem que conversasse. A supervisora dizia, tá muita conversa e pouco trabalho. E as mulheradas trabalhavam muito trabalhadeiras da mesa. É tudo fechado, tu olha para um lado, é tudo... um monte de gente trabalhando em roda, é barulho, Daí, ainda, umas épocas, eles começaram a proibir a conversa, eu não podia nem conversar com o colega do lado, porque diziam que atrapalhava e tal. Aí você ficava o dia inteiro lá, nem muda lá dentro, né? Aí você fica, Deus do livre, chegava no fim do dia, um estresse do caralho. Um estresse do caralho. Não para, não pode olhar pro lado, não dá pra ir no banheiro. Tem. Né? Foi mais que 2 vezes no banheiro, já vai pro escritório. Passou nos 5 minutos, vai pro escritório. Nos 5 minutos dá pra você subir só as escadarias e chegar até o vestiário das mulheres. Nas 5 minutos. Tu não tem liberdade para tu ir no banheiro. Tu não pode ir sem tu pedir ordem pro supervisor teu, encarregado teu. Isso aí é cruel lá dentro, isso aí. E tem gente que até louco fica lá dentro. Eu tipo assim, eu começava a chorar, eu não queria mais ficar lá dentro. Até um dia eu disse pro meu marido, não vou mais trabalhar e acabou. Eu sempre achava que a depressão era uma farsa da pessoa, eu sempre pensava assim, né? Isso eu tinha comigo, né? Digo que não pode, né? Em vez não, né? Aquilo vai que te leva e tu, queira ou não queira, tu... Né? Mas você conversa com o setor médico, o serviço médico dessas empresas? Não. Todo caso de depressão de frigorífico é porque brigou com o marido, porque o marido traiu, a mulher traiu, não sei o quê, morreu o pai, morreu a mãe, morreu a tia, morreu o vizinho. Quer dizer, eles negam aquilo que eu comento, é o processo de negação. Isso não existe. Depressão não é culpa do trabalho. E eu achei que não existia depressão e ela é desgraçada. Eu estava inteirado.
que nós podemos perceber no judiciário trabalhista que o volume de transtornos mentais relacionados ao trabalho, doenças neurológicas relacionadas ao trabalho ou doenças em geral, tem aumentado bastante, especialmente por essa conduta febril, a produtividade acelerada, essa competitividade intensa. Eu tive problema de tendinite, né? Problema muscular devido ao trabalho repetitivo ali na prensa, para poder vencer a velocidade que a Nória tinha, né? Quando deu uns 5 anos, eu comecei a sentir dor, né? E cada vez eu fazia uma coisa, os médicos davam que não tem nada. Agora, por fim, foi apertando, né? Deu um monte de coisa lá, é o seguinte, eu tenho todos os exames ali, né? Deu C4, C5 nas costas, um derramamento no ombro. Eu não saberia nem, assim, chutar um número, mas corpos deformados. É alto, é uma porcentagem bem grande, assim. De 80%, mais ou menos, do público atendido na reabilitação, aqui na região é de frigoríficos. Ainda é um pouco difícil porque o círculo vicioso ele já foi criado, né? O trabalhador adoece e vem para o INSS. E se ele não consegue retornar, ele fica aqui. E as empresas vão contratando outras pessoas. Então já criou-se um círculo que agora para desfazer, né, não é tão rápido e fácil. Todo dia a enfermaria estava cheia de gente, cheia. Num dia assim faltava 10 pessoas e tu sabia que realmente estava doente, porque às vezes tu estava assim, tu olhava para aquela pessoa, ela estava até roxa de tanta febre. No começo parece que ela não dorme direito, então, mas aí chega o fim de semana ela dá uma descansada. Aí depois com o tempo ela percebe que não, que mesmo os fins de semana não são suficientes para que ela se restabeleça, seja do ponto de vista físico e seja do ponto de vista psíquico. Começa a sentir mais cansaço, aí dores localizadas no começo, e essas dores vão se generalizando. Tendinites, epicondilites, problemas de ombro, cotovelo, punho, pescoço, muita exigência, né? Assim, acho que tem a questão também do levantamento e transporte de cargas nessas empresas. A própria posição, né, assumida nas linhas de produção, às vezes muito tempo em pé, muito tempo sentado, né, somado às temperaturas frias. E também a gente encontra um grande quadro de sofrimento psíquico associado. Existem alguma coincidência aí? Ou isso realmente decorre do fato de trabalhar? Porque existe uma possibilidade de coincidência, de acaso. Mas será que o acaso alcança tantas pessoas e num número tão grande, quando comparado a 30 milhões de trabalhadores, 5 milhões de empresas, 1.300 segmentos econômicos? Então, o primeiro passo nosso foi fazer um mapeamento epidemiológico. A pesquisa mais expressiva que nós temos em nível nacional é a da Previdência Social, isto é o banco de dados da Previdência Social. O mercado de trabalho no setor de frigoríficos emprega mais de 750 mil pessoas nesse país. 250 mil no setor de abate de bovinos e mais de 500 mil de trabalhadores no setor de abate de aves e suínos. Essa população se expõe tal qual as demais populações, concorda? Trabalhar em banco, trabalhar em hospital, livraria, comércio, serviço, enfim. Existe um adoecimento que é esperado, basta estar vivo. Você destacando o segmento 10-11, que é abate de reses, onde se insere frigorífico, se verifica que queimaduras e corrosões têm 6 vezes mais doentes por queimadura quando comparado com os demais trabalhadores. Tá, esse cara... Chega a 596%. O excesso de risco. Brincadeira? Abate de aves, suínos, pequenos animais, perplexos nervosos,
sino túnel do carro, o excesso de risco é de 743%. Tá, não, ele tá no caminho certo. Ele tá no caminho certo. Isso para plexo nervoso. É que ele se expressou mal, mas ele estava montando o argumento. Insistiu, eu precisava de um tempo para me recuperar e para ele esse tempo, para ele não existia essa doença. Eu praticamente ia procurar ele cada semana, né? E era diclofenaco de sódio, era anti-inflamatório, era o que ele fazia. E várias pessoas se queixavam porque todo mundo ia lá consultar, o que ele fazia era dava um diclofenaco e tudo bem, mandava trabalhar. Ele nunca mandou fazer um exame, um raio-x, ele nunca mandou fazer. Tudo que tu tinha, diclofenaco acalmava. Falava assim, hoje tu vai consultar com o doutor diclofenaco? Porque era só isso que ele dava mesmo pra gente tomar? Então o apelido dele era esse. Doutor diclofenaco. Doutor diclofenaco, acho que é. Tava com alguma coisa, era diclofenaco do sódio. Todo mundo sabe do mesmo cara. Tu só recebe o golpe quando tu vai ser mandado embora daquela maneira, né? Porque eu achei que eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, que a gente fosse valorizado, né? Então, pode acontecer por qualquer um, mas eles podiam que nem me deixar fazer uma perícia ou me encaminhar para o INSS, ou né, uma coisa assim. Eles me deram liberdade. Aquilo que para mim foi chocante, né? Porque daí, então, assim, eles me jogaram fora, nem só eu, quantos, né? Então não posso dizer que foi o único, né? Durante o tempo que você tá lá com saúde e tal, você serve para eles, né? Depois, quando começa a dar problema de saúde, daí você é um estorvo na empresa, né? Eles dão um jeito de tirar você fora do grupo. Teria vontade de chegar numa firma e pedir um emprego, né? Para trabalhar. Eu vou lá trabalhar um dia, depois não vou mais, e eu acho que, né, hoje em dia, tudo com os exames, né? Eles vão fazer exame da coluna, vão ver desde eu andar, né? Que eu ando tudo torto, que não, né? Esse é um problema e é de interesse do conjunto da sociedade, não é só de um setor. O Estado tem que se posicionar, não se pode fazer de forma tão impune ações que levem ao adoecimento, à incapacidade de tantos trabalhadores. Pera. Mas isso me lembrou, gente, do médico, do doutor diclofenaco aí. Me lembrou de uma história da minha família. Meu avô era médico. Eu nunca conheci ele, mas ele era médico de fábrica. Ele trabalhava como médico de uma fábrica de cimento. E eu sinto, agora que eu tô mais bem informado, eu sinto que meu avô só não se radicalizou porque ele não teve muita oportunidade. Ele tava meio isolado, né? Meu avô foi demitido quando ele ficou favorável a uma greve das pessoas que trabalhavam na fábrica de cimento, porque os acidentes que ele via na fábrica, vocês só imaginam, né? Trabalhar com cimento quente todo dia. Se tivesse algum tipo de contato com isso, meu avô é médico da fábrica de cimento de Perus, exatamente. Que não existe mais, mas ele era de uma época, gente, que não existia SUS, e que os médicos ficavam dentro das fábricas. Então, tinha médicos gerais que trabalhavam dentro da firma, né? E aí ele recebia todos os dias pessoas com amputação, com queimadura de 3º grau. É um negócio grave, assim. E aí ele estourou uma greve, ele ficou 100% favorável aos trabalhadores e é pré-INAMPS até, foi antes do INAMPS. E ele foi demitido dessa fábrica, mas depois ele trabalhou como médico em outros lugares, né? Se alguém mora em Peru, sabe qual fábrica eu tô falando. Meu avô, essa fábrica não tá mais ativada, né? Mas meu avô era o médico dessa fábrica. Mas, novamente, eu nasci quando ele já era falecido, então eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre. Mas aí eu fiquei vendo como os médicos podem se radicalizar ao ver o sofrimento dos corpos e mentes das pessoas que trabalham, né? A carretilha, ela se prendia uma na outra e quando uma perna ia, a outra ficava parada. Então quando a outra chegava de escapar, o boi vinha com tudo. E era avisado para estar mudando isso, foi avisado para os técnicos de segurança para estar mexendo nisso aí, né? Para estar deixando legal, para a gente trabalhar de uma forma melhor, né? E não foi feito. Aí nesse dia aconteceu isso aí, escapou,
Quando o boi veio, eu tava tirando a pata dianteira dele, foi onde ele bateu no meu braço direito, que é o braço da faca, né? E no outro eu tava segurando, foi onde a faca atingiu o meu braço esquerdo. Que foi feio o negócio, que cortou feio mesmo. E aí eu perdi o movimento do quarto e do quinto dedo e até hoje eu não tenho movimento mais 100%. 120 pontos, por dentro e por fora. Quando eu fui mandada embora da empresa, eu fazia mais ou menos 1 mês e meio que eu tinha feito cirurgia no pé. Meu Deus, eu tô chocado. Aí fiquei 15 dias afastada. E o cara avisou, velho. O cara avisou que ia dar merda. Ele avisou que o negócio não tava seguro. Ele avisou, velho. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa. E uma coisa que o Mark Fisher fala... tem uma coisa só que o capitalismo, os ideólogos do capitalismo, né? Eu tô deixando claro porque a gente pegou no meu pé quando eu falo o capitalismo diz, né? Os ideólogos do capitalismo não ousam dizer. Tem uma coisa só que eles não ousam dizer. Que há a possibilidade de você trabalhar menos. Isso o capitalismo sequer tem a pachorra de dizer. Não tem a cara de pau de dizer. Isso vocês não vão ver em lugar nenhum. Porque, assim, seria a maior mentira de todas. Não existe a mais remota possibilidade de você trabalhar menos no capitalismo. A automação para ideólogo do capitalismo é gasto, Quando eu fiquei, acho que 5 dias que eu trabalhei no setor, daí eu fui mandada embora. Tem gente adoecendo. Vamos trabalhar em cima disso. Eles não estão fazendo. Porque o que acontece? É mais barato. Começa a adoecer, demite. E é o que a gente tem visto. Vai lá, vai. Começou a adoecer. Rua. Chama outro. Um tempo adoece, rua. Chama outro. A rotação é muito alta dessas empresas, né? A história natural da doença faz com que a medicina do trabalho use essa distância entre o início do trabalho e o início da doença como tempo de troca de pessoal. Mas só que é uma coisa assim bem difícil porque a pessoa que se criou, no caso, desde criança, trabalhando, hoje eu tô apenas com 48 anos, eu teria muito tempo para trabalhar ainda, né? Se sentir sem força mais, não é fácil. Olha, eu já tive época e eu não conseguia mexer uma panela. Olha, eu para ser bem sincera te dizer, como quando eu saí de lá, o meu supervisor ainda ameaçou, se eu colocasse a empresa na justiça, que eu tinha direito se eu colocasse isso, eu tinha direito de indenização, porque eu fui demitida com problemas. Mas eu não queria, a primeira coisa que eu pensei é em não prejudicar meus filhos que estavam lá. Porque eu já tinha sido demitida. Os filhos dela trabalhavam no mesmo lugar. Então, se eu colocar na justiça, meus filhos também vão ser demitidos. Nossa. O rapaz, que é o mais velho dos meninos, no caso, estava com 6 meses de empresa. Vocês falaram que eles jamais iam pegar meus parentes, né? Parente dele, nem minha filha, né? Nem a filha dele eles não iam pegar na empresa quando ela ia procurar serviço. Tanto que eu procurei outras empresas para trabalhar depois, né? Só que era assim, passava em todos os outros exames, só não passa no raio-x da coluna. Porque daí quem já trabalhou em frigorífico, tu tem que fazer raio-x da coluna, braço, né? Um monte de raio-x tu tem que fazer. Então todos os raios-x apresentam problema. Ela não conseguia arrumar emprego porque ela tinha problema no corpo. Muitas vezes eu me queixo que por não poder mais trabalhar, né? Aí diz, a mais velha, diz, eu acho que dava pra mãe parar de pensar em só trabalhar. Mãe já trabalhou o tempo que tinha que trabalhar. Mãe já criou os filhos, já fez tudo por nós, agora deixa nós trabalhando.
Mas eu me sinto mal em casa. Daí eu não saio nem dos vizinhos, passear, tomar um chimarrão, porque me parece assim, eu me sinto envergonhada de não estar trabalhando. Eu me sinto assim, bem mal mesmo. Mano, a história dessa mulher é um estudo de caso de como o capitalismo destrói a vida das pessoas de ponta a ponta, bicho. Ela trabalha desde criança, ela teve o corpo destruído pelo trabalho. Ela perdeu o trabalho em decorrência de ter o seu corpo destruído. Ela tem os seus filhos trabalhando na mesma indústria que destruiu o corpo dela. E ela tem vergonha de não estar trabalhando. E ela só não está trabalhando porque ela não consegue. Assim. Eu não sei o que uma pessoa que vê isso e não pensa em se radicalizar tem dentro do peito, porque um coração não é. Assim, eu fico até meio atônito, sabe? Eu fico meio sem palavras quando eu vejo esse tipo de coisa. Não poder trabalhar. Hoje, muitas vezes, eu me arrependo, sabe? Porque que eu trabalhei tanto de me arrebentar a trabalhar e hoje estou, né, sem condições de trabalhar e não tenho renda nenhuma. Não é fácil. Hoje agora eu tô fazendo. Os trabalhadores residem bico, aqui né? na mesma situação. Eu não posso o trabalhador que começa como auxiliar na indústria, isso já virando quer mandar eu embora, né? Desoçador dessa indústria. A condição bico, dele é a mesma, porque você está verificando aqui que a mudança não tem qualquer tipo de mudança na condição social dele. Né? São trabalhadores com nível de escolaridade muito baixo. Meu salário, né? Muito baixo. Todo mundo queria que desse aumento, só que queriam cobrar, né? Mais ou menos, não queriam dar. De outro jeito para mim poder trabalhar. Pra ser bem sincera, aumento mesmo da empresa, dia a dia normal, né? Eu só tive 1 em 4 anos. É a profissão que eu, que eu 5 horas aprendi, de casa, né? Quase que chega eu tive que sair dentro por causa desse acidente. Mas assim, eu não tenho tanto estudo assim, não sou formado em nada, então a única coisa que... Eu trabalhei 14 anos, de manter minha família aquilo dali, eu tive que opinar para aquilo ali de novo, né? Cara, não tem escolha, cara. Quando você não tem escolha, cara, com uma coisa, você tem que permanecer no que você sabe. Tem jeito. Ou aquilo, então você vai roubar, então é melhor você trabalhar ali. A grande realidade é que aquele negócio ali, ele se machuca, país, tá certo, mas é o serviço do cara, ele tem que fazer aquilo ali, ele tem que tentar continuar por aquilo ali, né? Ele até permanece, ele fica assustado, igual eu fico de trabalhar de novo, mas fazer o quê, né? Que é esse bairro aqui, no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, são um bairro onde reside hoje os trabalhadores na indústria frigorífica. Esse bairro nasce aqui em 1970, hoje nós estamos aí mais de 40 anos. Os trabalhadores residem aqui na mesma situação. O trabalhador que começa como auxiliar na indústria, virando desossador nessa indústria, a condição dele é a mesma, porque você está verificando aqui que a mudança não tem qualquer tipo de mudança na condição social dele. São trabalhadores com nível de escolaridade muito baixo. Meu salário, né? Muito baixo. Todo mundo queria que desse aumento, só queriam cobrar, né? Mas aumento não queriam dar. Para ser bem sincera, aumento mesmo da empresa, eu só tive 1 em 4 anos. Sai 5 horas de casa e chega 4h40 da tarde para ganhar R$500. Eu trabalhei 14 anos, operador 6, que quase ganhava mais, eu ganhava 970 pila. A grande realidade é que o nosso país, nós precisamos discutir um modelo de produção, de diminuir o número de horas que esses trabalhadores são colocados na produção. Não tem outra situação. Hoje É socialismo o nome disso, tá? Socialismo. O nome desse modo de produção é socialismo, tá? Modo de produção que reduz a jornada de trabalho e aumenta a produção ao mesmo tempo chama-se socialismo.
Que deveria ter em torno de 2.000 trabalhadores para bater mil cabeças de gado, ela tem a proporção de 1 por 1. Na verdade, você colocar um homem para desossar um boi inteirinho, sozinho. Ou muda o sistema de produção, ou diminui o número de horas expostas a essa situação de risco que hoje os trabalhadores na indústria frigorífica, em qualquer lugar do país, é exposto hoje. Ai, meu Deus. Dessas imagens. Então, basicamente, o que tem que ser buscado? O que o Ministério do Trabalho está buscando junto com o Ministério Público e tal? O que estão buscando? É conscientizar as empresas que elas necessitam reprojetar essas tarefas. O que é reprojetar as tarefas? É introduzir pausas para que exista uma recomposição dos tecidos dos membros. E assim, nada automatizado, tá? Eles estão fazendo a linguiça tipo na mão. Superiores da coluna, introduzir pausas e algumas vai ter que ter diminuição do ritmo de produção. Mas nós estamos hoje chegando só no diagnóstico do setor. As empresas ainda refratárias a esse diagnóstico. Na área de segurança e saúde, essas grandes empresas, o valor máximo da multa, R$6.000. 6, 7 mil, né? Ainda a nossa legislação prevê que quem paga com 50% de desconto. Ou seja, se você lavrar 50 autos de infração uma grande unidade dessas, se o empregador pagar todas as multas, vai dar 150 mil. Isso não faz nem cócegas para mudar o processo produtivo. E a estrutura da fiscalização, poucos auditores. Você faz 50 autos de infração numa unidade. Quando é que você vai retornar de novo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quer dizer, a mudança do processo produtivo custa muito mais do que 150 mil. Então, paga as multas, daqui 2 anos pagamos de novo, daqui 2 anos pagamos de novo, daqui 3 anos pagamos de novo. E não muda o processo. Elas não querem, porque na vista simples diminui a produção, mas você ganha em uma série de outros menos rotatividade dos trabalhadores, menos absenteísmo dos trabalhadores, menos contingente mantido em casa com atestado de 1 a 3 dias, menos afastamentos dos trabalhadores, menos substituição de trabalhadores quando eles se ausentam. O meio ambiente do trabalho no frigorífico é um meio ambiente agressivo. Aí você diria o seguinte, mas dá para eliminar isso? Não, não dá. É um ambiente complexo. Por quê? Porque ele lida com inúmeras pessoas. Da onde você tirou que não dá? Quem disse que não dá? Vai tomar no cu, você não decide se dá ou não. Não é você que decide. Com grau de compreensão dos mais diversos. É uma estrutura hierárquica complexa. Muitas vezes a pretensão da empresa hierárquica é boa, mas ela não consegue fazer aquela ideia, a pretensão do ambiente de trabalho sadio, ultrapassar as barreiras da estrutura. Irmão, o caralho, a pretensão da empresa é lucrar. Que empresa aqui, trabalho sadio? Pelo amor de Deus, velho. Vai o cara justificar o sistema de exploração? É porque não é você que tá todo atrofiado, seu filho da puta. A portaria da empresa fica a mais de 1.500 metros da entrada. Como é a indústria de alimento, entende? Para chegar até o abate, a pessoal da fiscalização, eles têm que ir lá, têm que trocar de roupa, de fazer isso. Os caras mostraram uma serra, tipo, é uma serra gigante, desse tamanho, girando na frente do cara e ele cortando o porco assim. Pra isso cortar o próprio cara é um escorregão. Que, nossa senhora. O que acontece? Para eles entrarem dentro da indústria até se acontecer uma coisa, se tiver uma coisa errada lá, até esse meia hora, vamos supor que eles levam para chegar a 20 minutos, até eles entrar lá dentro já murmurou, já mexeu, já fez isso, já fez aquilo, entendeu? Estão fazendo linguiça aqui também, tá mostrando uma fábrica de linguiça. Tá tocando música na fábrica.
Tem um cara que ele tá tipo tirando a pele de um porco. Tem um cara tirando as partes internas. Não sei porquê, só quando tinha visita era mais lento. Eles mudavam a rotina do trabalho. Essa serra dá muito medo, mano. Era bem mais lento. Não sei porquê que era assim. Só quando tinha visita. Geralmente quando tem auditoria, quando as linhas são tocadas a uma velocidade, eles reduzem e colocam mais pessoal. Ou se a 8 graus no lugar, frio, mostrou o termômetro. Eles aumentam a temperatura para que não... porque eles não pagam insalubridade para todo o pessoal. Tinha dias que ela chegava a 8 graus, né? A gente... eles falavam para nós que ficava entre 12, de 11 a 13, né? Mas não era bem isso. A gente acompanhava o termômetro, a gente só tinha um moletom. Ah, isso, ainda bem que eu não mostrei. Não, o dia da semana eu não lembro, não. Mas o dia do acidente... Mostrou uma moça com o dedo todo fudido, assim. Cortado. No dia, olha só. No dia que eles foram filmar, teve um acidente. No dia que eles foram filmar. Imagina a frequência desses acidentes. Eu lembro, foi dia 18 de fevereiro de 97. Por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos. Eu não saía dentro de casa, eu só ficava ali dentro do barraquinho, senão dentro do quintal. Colocava a cabeça no portão e ficava com vergonha ali. Das pessoas me ver daquele jeito. Até as pessoas que iam me visitar lá, no começo eu procurava pedir para minha irmã, para me se esconder. Não, fala que eu não tô. Vai perder o braço. É um impacto muito grande, porque aconteceu esse acidente, eu tinha 26 anos, 27 anos. E toda a vida eu fui acostumado a trabalhar na roça, desenvolver atividade com os 2 braços. Aí foi que dificultou muito mesmo. Que até você esquecer aquilo que você já passou e aprender uma nova vida, é muito complicado, e principalmente numa situação dessa. Do jeito que eu entrei na cama fria, a cama tinha muito gelo, e o gelo entrou na bota. E quando eu fui subir a escada aqui, eu liguei a máquina, que eu fui subir a escada para poder operar a máquina. Quando eu cheguei no último degrau, eu pisei, escorreguei e caí dentro da máquina. Eu ia caindo com os 2 braços. Aí tinha um ferro de lado assim, aí eu ainda consegui segurar com esse braço aqui. Aí a máquina que eu apoiei com esse braço, ele pegou na rosca sem fim e me puxou para dentro da máquina. No tempo que eu tava lá, cara, eu vi 4 acidentes. Feio, né? Feio. Que tipo de acidente? Acidente de cara cortar o dedo na serra. Acidente do cara, a nora cortou a perna do cara, tirou a perna dele fora. Acidente do rapaz também que perdeu um movimento do dedo no correntão, tirando do boi. E os demais é acidente pequeno, assim, de corte de faca, de dar em torno aí de 15 pontos, 10 pontos, essas coisas assim, né? Eu acho que eu não sou ninguém para dizer índice aqui, entende? Mas se eles pesquisassem no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, os órgãos que fiscalizam acidente de trabalho, acidentes de auxílio-doença e viesse aquele ambiente ali, eles teriam certeza que não é, entende? A maravilha, não é aquele recurso humano ali, não deve funcionar. Por quê? Porque o índice é grande. Traumatismo de cabeça, 2 vezes mais. Traumatismo de abdômen, 3 vezes mais. Traumatismo de ombro e braço, 3 vezes mais. Esses traumáticos já são clássicos, né? Os traumáticos são clássicos. A novidade aqui é que trouxe os crônicos, né? 209 a cada 100 mil trabalhadores, 209 terão algum tipo de doença relacionada a transtorno mental. Quando você vai para o segmento AVE, isso vai para 712. Isso dá 3,41 vezes mais. Ok? AVE, transtorno mental, 3,41 vezes mais doentes em aves para transtorno mental do que nos demais segmentos econômicos. Só quem sabe é quem passou. Às vezes as pessoas presenciam de fora, vê, fala, coitado do Luna aí, perdeu um braço, mas fala da boca para fora, não sente, não passa o que a gente passou e até hoje ainda passa.
O trabalho é o local que o empregado vai ganhar a vida. Não é local para encontrar a morte, encontrar doenças ou mutilações. E isso no Brasil, infelizmente, continua sendo uma questão séria. Há varas no trabalho nesse país em que mais da metade dos processos existentes são de trabalhadores que vieram do setor de frigoríficos. Se por um lado há todo um discurso por parte das empresas de melhoria das condições de trabalho, a realidade, os números não demonstram bem isso. Então há necessidade de atuação efetiva do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização e do Poder Judiciário para o estancamento dessas demandas e da melhoria das condições de trabalho desses trabalhadores. Vai ser bom para todo mundo, para toda a cadeia produtiva, porque essa empresa, inclusive, vai pagar menos tributo, vai oferecer para o mercado uma propaganda honesta, ó, compre minha carne, compre meu produto, que além de bom, bonito, barato, cheiroso, gostoso, ele não adoece o trabalhador que ele não contaminou o lençol freático, ele não poluiu o ar. Percebe? É outra dimensão. Não. Isso é a visão realismo capitalista. Não caiam nisso, tá, gente? O pessoal da empresa, eles me deram assistência. Não caiam nisso Não, a empresa vai melhorar porque ela vai poder vender a carne e as pessoas vão querer comprar a carne que a fábrica... Não, tá? Não. Isso não acontece em lugar nenhum, nunca aconteceu e nunca vai acontecer, tá? Isso é simplesmente realismo capitalista. Não, no modelo ideal, lógico, a fábrica vai querer vender, o cliente vai querer comprar o produto da fábrica que não machucou ninguém, né? Beleza, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e tal, essas coisas e tal, tudo também, né? Tamo lá tudo junto, Fada do Dente, essas porra assim, sabe? Poucos dias, depois também me abandonaram lá. Até os planos que a gente tinha lá, como, por exemplo, Unimed, essas coisas, me cortaram tudo. Para finalizar, eles me deixaram abandonado. Aí que eu fui correr atrás dos meus direitos, mas isso já foi, calculo que um ano, 2 anos. Segurança do trabalho é uma espécie de tributo, uma contribuição social, espécie de tributo federal. Quem toma conta disso é a Receita Federal do Brasil. As empresas pagam isso todo mês, em cima da folha salarial. 1%, 2%, 3%. Frigorífico e ave, paga 3%. Que presume que elas são de risco grave. Okay? Então, esse dinheiro, essa grana, cai na Receita Federal do Brasil, cuja aplicação é específica para custear o INSS dos benefícios acidentários. Okay? Por outro lado, nós temos a conta de despesa. Quanto o INSS gasta com os aleijados, acidentados, as viúvas de hoje. A conta não fecha. Tem mais despesa do que ingresso. O que as empresas produzem, o que as empresas alimentam esse seguro social, seguro de trabalho, é 7 bi a menos do que elas produzem de doente. Elas produzem muito mais doente do que elas pagam o seguro. Nem se produzisse igual, não faz a menor diferença. O que é dito pela mídia, infelizmente, é o rombo da Previdência. Pergunta, quem produz o rombo da Previdência? Essa é a pergunta fundamental, porque uma coisa é você olhar a quantidade de benefícios que o INSS paga. Outra coisa é perguntar, por que chega nem se não tivesse, e daí? INSS? A questão não é essa. Nem se tivesse um sistema previdenciário que conseguisse mitigar esse problema. E daí? Primeiro que não há rombo, a gente não pode falar sobre rombo, né? A questão é, e daí? Existe alguma maneira de remediar uma pessoa que perdeu o braço na máquina? Que ficou invalidada aos 48 anos? Eu prefiro meu braço, exatamente. E daí? Mas aí a gente vê que não tem o número de doentes criados é muito maior do que as indenizações. E daí? E se não fosse? E se tivesse indenização para cada doente? O problema não é esse. O problema é a máquina de gerar doentes. 48 anos eu falei da senhorinha que a gente tava vendo lá. Senhorinha, né? É que, cara, ela ficou tão fodida de trabalho que ela parece mais velha do que ela é. Correta, honesta. Por que se chega 48 anos é jovem pra cacete ainda. De trabalhadores adoentados no Brasil, ano. E a gente diz o seguinte, olha, como que a empresa não viu que esse empregado estava adoecendo? Ele se afastou por 2 meses. Como, gente? Como que a empresa não viu? Meu Deus, né? Nossa, essa empresa é uma fanfarrona mesmo, né? Como que não viu? A empresa estava marcando touca, né? É um documentário 1 hora mostrando todos os problemas do capitalismo sem falar a palavra capitalismo. Não tem como, velho. Por um problema de uma inflamação nos tendões. Ele se afastou depois por mais 3 meses por inflamação nos tendões. E normalmente voltava para o mesmo ambiente de trabalho.
fazendo a mesma atividade. Oh, não, como será? Em que 20% da força de trabalho está adoecendo. Isso está constatado em perícia judicial. Se nós projetarmos essa realidade para o mercado de trabalho de frigorífico nesse país, são 90 mil pessoas adoecendo. Está discutindo aqui a vontade deliberada de não proteger, sabendo que existe um fator de risco ostensivo. Os números são estratosféricos, assim. E este Tribunal Superior tem sido rigoroso no tratamento dessas questões. Dá para ver. E a nossa esperança é de que essas decisões... O cara parece o Ciro, eu pensei na mesma coisa. São inúmeras nos últimos anos, coibindo não só o desleixo para com a saúde do trabalhador, a saúde física, emocional e mental do trabalhador, como muito também rigor. Atitudes de humilhação, de tratamento vexatório dos trabalhadores. O que nós esperamos é que, com essa posição firme que temos tomado no combate a essas condutas, a sociedade perceba que não se admite mais que o trabalhador seja tratado como um objeto descartável. Quando você tá, né? A sociedade não admite mais, né? Muda Brasil, chega. O Brasil não aguenta mais. Nós precisamos de mudança, chega, muda Brasil. A gente tem que votar melhor e derrotar o fascismo nas urnas, né, gente? Você tá nessa situação que eu me encontro hoje, você sente não só pequeno, mas você reconhece uma coisa, que se você for buscar o seu direito, se você for lutar atrás do seu direito, você tem que ser corajoso. Hoje eu entendo porque muita gente ali não mexe, se acidenta, entende? Se acidenta, sofre trauma, entende? Tem pessoas que trabalham, olha, isso é terrível para mim. Você vê colega que tá ali com dores, vai na enfermaria, toma um comprimido para dor hoje, amanhã ele volta com dor, ele vai lá, toma de novo e continua trabalhando. Esses trabalhos desenvolvem então uma síndrome chamada síndrome do sobrevivente. A síndrome do sobrevivente é uma síndrome que já foi desenvolvida, já foi relatada, principalmente nos Estados Unidos, que são os trabalhadores que se mantêm no trabalho, com medo de ser demitidos, com uma série de patologias que levam, muitas vezes, à impossibilidade do retorno ao trabalho. Não é exatamente isso que eu conhecia como síndrome de sobrevivente. Tudo bem, no começo é difícil para todo mundo, todos os empregos é difícil, a gente sente muita dor, né? Mas foi passando os anos, depois quando fazia passou um ano eu já não senti quase nada. Depois dos 5 anos de empresa eu já comecei a sentir bastante. Mas eu precisava trabalhar bastante porque a gente morava numa casinha muito ruizinha, tudo comida de cupim. Eu tinha 3 filhos, né, que estavam estudando. E eu precisava trabalhar. Eu pensava assim, meu Deus, se eu ir procurar agora, o que vai ser da minha vida? Eu tinha medo de não conseguir outro emprego. Eu achando assim que um dia eu precisasse deles, eles iam me apoiar, não tem? Mas a partir do momento que eu trabalhei lá, passaram muitas pessoas, uns aguentavam 6 meses, outros 1 ano, ficavam doentes. Eles diziam, isso aí é vile, não aguenta, gente que não quer trabalhar, que não precisa, mas às vezes a gente via que precisava, tinha filho, mas não aguentava mesmo, era muita pauleira. Daí eles queriam me colocar como ajudante do chefe da produção. Mas como eles queriam, eu não quis, não aceitei, porque eu não aceitava aquilo ali de ter que passar por cima daquelas pessoas que trabalharam 10 anos, ter que cobrar deles uma coisa que eles estavam fazendo já o possível e o impossível. Não tem como você ser capataz com consciência de classe. Deles. Como que eu não aceitei. Trabalhava mesmo, vestia a camisa da empresa. O que eles mandavam eu fazia. Eu era, às vezes, até contra os sindicatos. Fiz uma vez até um manifesto contra, que hoje eu me arrependo muito, muito mesmo. Se eu pudesse voltar atrás. Mas a gente não pode voltar.
marido, depois de 5 anos mesmo, era difícil o dia que de manhã ele não tinha que acordar e puxar o meu braço e abrir a minha mão. E ficava trancada. Tipo que eu ficava com a faca, porque eu era esquerda, né? A minha mão ficava, não abria mais. Fui adoecendo, até que quando ia fazer 11 anos que eu estava na empresa, não aguentei mais. Meu braço aqui, eu trabalhei tanto com dor que o nervo aqui começou a repuxar. Ele puxava os dedos tudo para trás. Ela tá tendo um começou comportamento dos terrível. Daí eu ia pegar férias, daí eu fui no médico da empresa e pedi para fazer um ultrassom que eu nunca tinha feito. Eu peguei e fiz esse ultrassom e levei o resultado para o médico. Quando o médico olhou assim, ele ficou espantado. Ele olhou para mim assim... Ele assim, o teu braço tá podre, ele disse. Teus nervos estão tudo atrofiados. Eu trabalhei 11 anos, eu nunca tive um atestado para levar um filho no médico. Eu sempre dava um jeito de ir de manhã, para não... Eles chegaram até a dizer que a minha dor, o meu problema era devido a eu ir trabalhar de moto. Até isso, eles... Quando eu dizia que eu tinha dor, eles não acreditavam na minha dor. Isso que era triste. Eu ia lá na enfermaria desatinada, chegava a ficar vermelha, assim, tanta dor, suar frio, assim, eles não acreditavam. Uma funcionária que em 10 anos nunca faltou um dia. Eu já tive 3 partos normal, eu já tive cólica de rim, eu já tive, né, qualquer dor assim que o médico disse, ele disse que é uma das dores mais horríveis é a dor dos teus nervos atrofiar. Eu não gosto nem de lembrar, sabe, que me dá vontade até de chorar, porque eles humilham, dizem assim pra você, você não tem nada, você tá aqui, você tem só 20, na época eu tinha 27 anos. Como que você vai ter tanto problema, assim, sabendo que os exames estavam ali, que o laudo estava ali? Eu fui consultar esses dias ali no posto de saúde, o médico disse que a artrose é doença de velho. Eu tenho 31 agora. 31. Eu cheguei a dormir, sinceramente, não é mentira. Dormi com a mão amarrada, de não aguentar de tanta dor no braço. A posição que o meu braço se sentia melhor era onde eu deixava. Dormia com a mão amarrada na cama. E daquele tempo em diante, eu tomo morfina direto. Às vezes é em 4 horas, quando a dor é muito, eu tomo em 3 horas. Depende. Eu não sabia fazer nada com essa mão, porque eu era esquerda, né? Essa aqui pra mim agora é esquerda. Tem que aprender a fazer tu comer. Os primeiros dias cair no chão, é a mesma coisa que tu ir comer com a outra mão, é terrível. Ela é canhota, por isso que ela tá falando isso. Isso aqui é minha vida. O resto da vida, isso aqui. Aguentando, aí meu marido começou a brigar comigo. Aí quando eu fazia 10, ia fazer 11 anos, aí meu marido assim, tu sai de lá, todo dia de manhã ele tinha que abrir a minha mão, fazer massagem, que eu não abria mais a mão. Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, e fizeram o último dia que eu trabalhei, fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim. Trabalhar o dia inteiro assim. Eu nunca me esqueço. A encarregada ainda veio em cima de mim, chamou a encarregada, a outra, e
Bota os dedos aí, bota a faca aí no meio e dá-lhe pau aí. Um dia que meu marido não conseguiu abrir mais a minha mão. Todo dia ele abria os dedos e aquele dia os dedos não voltaram mais. Os dedos ficaram atrofiados, não aguentou mais. Ele, mesmo que ele abria, eles vinham sozinhos, o nervo se repuxava, ele viu o nervo repuxar. Ele enlouqueceu, eu cheguei lá na enfermaria, fui até mais cedo. Eles olharam assim, deixaram ainda numa fila enorme, esperando para ser atendida. Aquele dia foi o dia que eu me desesperei. E daí eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Com Trina, eu tinha nem 36 anos, 35 anos. A parte do abate e do processamento de carne não foi a parte mais difícil de assistir. Antes de qualquer coisa, antes que vocês saiam, a nossa única arma é a organização, tá? Única. E a gente tem que destruir esse sistema antes que ele destrua a gente. Não prestem atenção só no fato de ser processamento de carne. A gente assistiu recentemente um documentário sobre a indústria têxtil. E a indústria têxtil tem um nível de superexploração do trabalho semelhante a essa. De pessoas com os corpos atrofiados, deformados, doentes, que trabalharam 30 anos e não podem fazer mais nada por conta do trabalho. O problema não é a indústria X, o problema é o modo de produção capitalista. Então, assim, eu peço encarecidamente, se vocês estão se radicalizando, estão se tornando comunistas, organizem-se. Não basta ser comunista e não se organizar, gente. Não basta. A gente só tem a nossa organização e mais nada. Então saibam disso, de verdade. Todo comunista que se preze vai não só se organizar, como insistir para que todo mundo se organize também. Porque a gente não tem mais nada. Nada. Bom, primeiro, esse tipo de documentário é importantíssimo. Importantíssimo. Porque ele expõe a brutalidade do modo de produção. Porque por mais que seja a respeito de uma indústria muito brutal, que é a dos frigoríficos, ele, na verdade, está só expondo as características principais do modo de produção capitalista. Simples assim. E o que isso tem a ver com o modo de produção capitalista? Gente, no modo de produção capitalista, nós não produzimos para satisfazer as necessidades humanas. Nós produzimos para satisfazer as necessidades do capital. E como a necessidade do capital é satisfeita? Diminuindo os custos da produção e maximizando os lucros. É por isso que vocês ouviram o cara falar que existe uma proporção de uma pessoa para abater cada boi. A pessoa tem que abater, tem que processar todo o boi inteiro. Quando o mínimo deveria ser 2 pessoas por boi, o mínimo. Só que, olha só, e aí expondo as entranhas do modo de produção capitalista. Como é que tá o desemprego no Brasil, gente? Tá baixo? Não tá, né? O desemprego tá alto pra caralho. Só que ao mesmo tempo você vê o cara falando que tem pouca gente pra muito boi no trabalho. Vocês estão entendendo o problema do sistema? Nós temos pouca gente trabalhando muito e muita gente sem trabalho. Isso é a lógica do capital. Vocês querem um exemplo? A União Soviética foi o primeiro país a generalizar, a universalizar a jornada de 8 horas, quando a maior parte do mundo industrializado tinha jornadas de 10, 12, 14 até 16 horas. E a União Soviética rapidamente atingiu o pleno emprego. Ao mesmo tempo que a União Soviética aumentou a produtividade, ela diminuiu a intensidade do trabalho. Por quê? Porque a União Soviética inaugurou um novo modo de produção. Modo de produção socialista. Eu só tô dando um exemplo. Isso não é para ficar exaltando a União Soviética. É para demonstrar como as medidas mais simples são possíveis com a ruptura de um sistema. E todos os outros países socialistas seguiram os passos da União Soviética. Diminuindo cada vez mais as jornadas de trabalho e aumentando cada vez mais a produção. Com pleno emprego. Somos nós contra eles, tá? O nome disso é luta de classes. A grande descoberta do Marx é a perspectiva revolucionária com perspectiva de classes. A grande descoberta do Marx foi que
não só a sociedade está se dividindo cada vez mais em classes, como essas classes são antagônicas, irremediavelmente antagônicas. E que há a necessidade imperiosa do desaparecimento de uma dessas classes. E eu digo pra vocês, se vocês acham isso utópico, isso já aconteceu. E não foi uma vez só. Como se organizar, a gente sempre recomenda primeiro compreender qual é o trabalho dos partidos revolucionários brasileiros. Nós temos 2 no Brasil, o PCB e a UP, Partido Comunista Brasileiro e a Unidade Popular pelo Socialismo. Nós trabalhamos em proximidade com a UP, mas não é a única forma de se organizar. Há uma série de outras maneiras de se organizar em outros movimentos sociais. Então, por exemplo, eu me organizo na Soberana. Nossa organização não é um partido, mas na nossa visão, inclusive de leninistas, é uma organização necessária. O Lenin defendia a mesma coisa. A necessidade das organizações de trabalhadores em vários aspectos, mas a existência do partido é imprescindível. Essa é a diferença. É importante que haja outras organizações, mas o partido é imprescindível. A Soberana é o MBL comunista não porque a gente não recebe financiamento de think tank estrangeiro. Chegou a ver o direito de resposta da família Rocha Miranda? Eu prefiro enfiar um parafuso no meu períneo do que assistir isso. Mas é isso, gente. Fiquem bem, tenham consciência de classe, organizem-se e tamo junto.